Olá, Elivaldo, bom dia, tudo bem? Tudo bem, Nádia, bom dia. Elivaldo, um pouquinho de Brasília, né? Ontem o SBT exibiu entrevista exclusiva com a presidente afastada Dilma Rousseff. O jornalista Kennedy Alencar, do SBT, conversou sobre vários temas. Vamos ouvir o que disse a presidente afastada sobre as pedaladas fiscais. E não há a minha participação no plano Safra. Não há como dizer que eu cometi qualquer irregularidade, eu não estou falando nem crime, sequer irregularidade, quando se trata de pedaladas fiscais. No caso dos decretos, também o que é acusado nos decretos é que alguns dos gastos dos decretos ultrapassavam a meta. Ocorre que também ficou claro que em nenhum momento qualquer esclarecimento da análise técnica, de todas as instâncias técnicas que são consideradas para que você aprove um decreto de crédito suplementar. Também não há nenhum indício que havia ultrapassado a meta fiscal. E justamente por isso, Elivaldo, especialmente depois que foi feita a perícia, né, sobre as pedaladas fiscais, é que a presidente afastada Dilma Rousseff tem expectativas de volta ao poder plenamente. Vamos ouvir o que ela disse sobre isso. Nós estamos avaliando uma carta de compromisso à nação. Eu acho que o primeiro compromisso nosso é com a democracia. Por quê? Porque é inadmissível que o Brasil tenha um retrocesso nessa área e que métodos antidemocráticos, como tem sido esse processo de impeachment, sem base legal, que, na verdade, trata-se muito mais de uma eleição indireta do que um processo de impeachment. Outra questão fundamental é devolver os direitos que estão sendo retirados do povo brasileiro. Elivaldo, o julgamento do impeachment no plenário do Senado deve mesmo ficar para depois das Olimpíadas. Lá para o dia, a previsão, inclusive, admitida pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, que deve ocorrer aí perto do dia 20 de agosto. E a presidente afastada volta, na sua opinião? Nádia, é mais do que lógico e sensato a manifestação da presidente Dilma se defendendo aí nas entrevistas, nas manifestações e tudo mais. Só que essa situação para ela está muito embaraçosa no Senado Federal. Ontem acabou a fase das testemunhas, agora começa alguns laudos, algumas perícias e depois o relatório do senador Anastasia. Bom, acabada essa fase, aí sim entra na fase final, que é do julgamento do mérito na comissão especial do Senado. O placar nessa comissão hoje está de 15-5 pró-impeachment. No plenário do Senado, lá para o dia 20, sob a direção do ministro Ricardo Lewandowski, do Supremo Tribunal Federal, a ala pró-impeachment já conta mais de 60 senadores. Então, a possibilidade da presidente afastada Dilma Rousseff retornar ao Palácio do Planalto, ela não é remota não, ela praticamente não existe. Não só pela questão em si, eu acho que essa situação das pedaladas, do mérito em si, ela tem toda a sua relevância, mas a questão ela é fundamentalmente política. A presidente afastada, ela já foi julgada e condenada no Congresso Nacional, primeiro na Câmara e agora está sendo no Senado. Politicamente não teve apoio para se sustentar no poder, que o Elivaldo está dizendo. E ainda sobre tudo o que acontece nos arredores das operações, Lava Jato, Custo Brasil e tudo que acontece em Brasília. Ontem o juiz federal Sérgio Moro aceitou a denúncia contra o ex-ministro da Casa Civil José Dirceu e mais 6 investigados da Operação Lava Jato. A denúncia foi protocolada pela Força Tarefa dos procuradores do Ministério Público Federal lá em Curitiba. Os investigadores acusam José Dirceu de receber propina de contratos de empresas fornecedoras de tubos que prestavam serviços à Petrobras. Com a decisão, agora Elivaldo José Dirceu passa novamente à condição de réu na Justiça Federal em Curitiba. No mês passado, em maio, o ex-ministro foi condenado por Sérgio Moro a 23 anos e 3 meses de prisão pelos crimes de corrupção, lavagem de dinheiro e por pertencer à organização criminosa. O próprio ex-ministro já reconhece, se for acumular as penas que ele está recebendo, desde o mensalão, agora Lava Jato, já pode ser considerado até de prisão perpétua. É muito complicada a situação do ex-ministro José Dirceu. Enquanto isso, Paulo Bernardo teve a prisão revogada ontem pelo ministro Dias Toffoli, que acabou revogando a prisão. Paulo Bernardo já deve estar em liberdade. Agora a gente vai falar das eleições 2016.
Eleições 2016. Bom, Elivaldo, enquanto a gente vai se preparando para essa super cobertura das eleições 2016, lá no Tribunal Regional Eleitoral, o clima também é de muito trabalho. Os juízes das comarcas que assumem o papel de juízes eleitorais fizeram uma reunião ontem, começaram aqui em Teresina a discutir as propostas e também o que vai acontecer nas eleições de 2016. São 3 dias de aula. Até sexta-feira, os 98 juízes eleitorais do Piauí atualizam conhecimentos para as eleições de 2016. O curso é oferecido pelo TRE por causa das últimas alterações legislativas com implicações diretas no processo eleitoral. Esse encontro, ele vem de fato, ele vem verdadeiramente trazer essas informações de que os juízes estão necessitando, de que os promotores estão necessitando para que efetivamente possam atuar no sentido de preservar a legitimidade do processo eleitoral. Entre as principais alterações está o prazo para o registro de candidatura, até o dia 15 de agosto. O prazo para filiação, que antes era do dia 10 a 30 de julho, agora vai de 20 de julho até 5 de agosto. Estas mudanças acabaram reduzindo o tempo da campanha eleitoral, que antes era de 90 dias e agora passa a ser de apenas 45. As eleições começam para valer no dia 16 de agosto. A propaganda no rádio e na televisão, que era de 45 dias, teve o tempo reduzido para 35 dias. Ela começa em 26 de agosto. As mudanças também atingem diretamente a forma de financiamento da campanha. Até 2014, os candidatos e partidos podiam receber doações de pessoas jurídicas para fazer as suas campanhas eleitorais. E sabemos que, historicamente, as doações de pessoas jurídicas são as mais volumosas e que realmente eram responsáveis pelo grande volume de recursos. A legislação mudou, o Supremo Tribunal Federal entendeu ser inconstitucional a doação das pessoas jurídicas, daí que as empresas não poderão fazer doações para os candidatos. Os candidatos a prefeito e a vereador terão gastos limitados no pleito eleitoral. O TSE está divulgando uma tabela contendo os 5.500 municípios do Brasil, em que cada um desses municípios o tribunal sinaliza qual o valor máximo que os candidatos a prefeito pode movimentar e qual o valor máximo que os vereadores podem movimentar. Mas uma coisa não mudou. O eleitor continua sendo o principal parceiro da Justiça Eleitoral. Quem fiscaliza, principalmente, não é os juízes, porque, infelizmente, somos um por zona eleitoral, e sim a população, que está no cotidiano, em todos os locais. E são eles os principais atores, um dos principais atores nesse processo eleitoral. Bom, só fazendo uma retificação, não é o prazo de filiação, e sim das convenções partidárias, esse que começa no dia 20 de julho e termina no dia 5 de agosto. E sobre ainda eleições aqui em Teresina, a gente fala sobre as definições do Partido Verde, Elivaldo. Dividido entre o prefeito Firmino Filho e o pré-candidato Amadeu Campos. Ontem nós registramos um assédio à vereadora e presidente do PV no Piauí, Tereza Brito, no sentido de atraí-la para a oposição. Eu tenho um grande orgulho de, nessa minha legislatura, compartilhar um mandato com uma das maiores vereadoras que Teresina teve e tem, que é a vereadora Tereza Brito. Independente de que lado nós possamos estar nessa disputa, é uma grande vereadora respeitada. É óbvio que o nome dela, o partido e todas as discussões e o acúmulo do conhecimento que ela tem para Teresina é um peso substancial para qualquer eleição. Eu costumo brincar e dizer que a vereadora Tereza Brito é uma vereadora de porte executiva. Nós estamos já partindo para as discussões com os pré-candidatos majoritários. Vamos sim sentar com o pré-candidato Amadeu, assim como também vamos sentar com o pré-candidato prefeito Firmino Filho. Isso já foi discutido internamente dentro do partido e já tenho essa autorização do partido, dos pré-candidatos a vereadores e da própria executiva municipal de abrir esse diálogo com esses pré-candidatos. Assim também como o próprio pré-candidato doutor Pessoa.
Caiu na cantada do PT, vereadora Tereza Brito? Não, Nádia, caiu não. A vereadora está muito segura em conduzir o partido no sentido de evitar divisões internas e procurar o melhor caminho, sobretudo para a sua chapa proporcional, a que disputa vagas na Câmara Municipal de Teresina. O anúncio deve acontecer até o dia 20 de julho, mas o PV está entre mesmo o prefeito Firmino Filho e o pré-candidato Amadeu Campos. Possibilidade para lá de remota em relação à adesão ao pré-candidato Dr. Pessoa.